Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. E aqui lembrar vocês que nós estamos comemorando o primeiro aniversário do site Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org. E eu coloquei lá uma gravação que está aberta para o público, dando conta do que foi este ano de trabalho, quais são os nossos objetivos, o que nós temos conseguido até agora, o que esperamos continuar fazendo, não só no site seminariodefilosofia.org, mas especialmente no curso online de filosofia que é dado aos sábados. Também ainda há vagas para o curso Conceitos Fundamentais de Psicologia, que será dado aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 14 a 19 de setembro. Informações do professor Eduí, telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987. O programa do curso está na minha página www.olavodecarvalho.org. Também estou formando uma turma para o curso do meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, sobre simbologia, simbolismo e cosmologia. Estou formando uma turma em Fortaleza. Informações com Renata, telefone 085-8652-0581. E também o Gugu vai dar um curso sobre arte sacra. Informações na página www.assinantes.luizgonzagadecarvalho.com. Luiz é com Z. Vamos ver o que mais. Não tem mais a ver. Aqui, alguém me manda uma notícia do jornal O Globo de que uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pernambuco mostra que os jovens estão mais conservadores. Aqui diz que 81% dos entrevistados são contra a liberação da maconha. 76% são contra o aborto. E aqui comenta o coordenador da pesquisa, Piero Lucena, comenta que o comportamento hoje é outro, é um comportamento de aceitação das leis. E a gente vê a religião influenciando muito a vida dos jovens. E imagina essa pesquisa, né? No tempo em que eu era jovem, nos anos 60, né? Se você perguntar que você é a favor da liberação da maconha, 100% era a favor da liberação da maconha, né? Então hoje o negócio está mudando. Por quê? Porque essa molecada, ela já viu o mundo construído por aqueles liberadores de maconha da minha maldita geração. Já viram a merda universal que esse pessoal fez. Entende que alguma coisa deu errado, que aquele negócio de flower power, de faça bom, não faça guerra, aquilo tudo era uma bela conversa, né, mentirosa, safada, hipócrita, né, de gente que só queria, no fundo, tirar vantagem e obter cada vez mais poder e, ao mesmo tempo, parecer santinho, né? Ora, acontece que esta pesquisa, ela não revela, o resultado dela, ela se limita assim, a jovens de idade universitária do estado de Pernambuco, ela coincide com os resultados de pesquisas similares feitas com faixa de população imensamente maior. Tá certo? Quer dizer, esses jovens de Pernambuco, eles pensam como o resto do país pensa, né? Outro dia mesmo eu li na Folha a taxa dos que são contra a liberação da maconha na população geral é também de 80, 81, 82, 83%, fica aí. E contra o aborto, quase todo mundo é contra o aborto. Ora, mas num país onde a maioria é maciçamente contrária à liberação da maconha, contra o aborto, e, em sua maioria conservador, como é que pode ser governado por um partido abortista, maconhista, bandidista, gaysista, filha da putista e tudo o que não presta? Como é possível um treco desse, porra? Quer dizer,
E ainda tem gente que diz que é para eu não falar palavrão. Eu digo, como é possível? Põe assim na minha situação. Eu sou obrigado a ler essa porcaria toda semana. Eu sou obrigado a saber o que se passa no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. E hoje em dia é melhor não saber de nada, tá entendendo? Se eu não soubesse de nada, se eu não lesse notícia, eu jamais falaria palavrão. Né? Mas, além disso, parênteses. Tem uma moça muito simpática, né, que mora, Jaqueline, mora lá na Austrália. Escreveu uma carta muito simpática e, né, pedindo, pelo amor de Deus, que eu não falasse tanto palavrão. Olha, Jaqueline, o negócio é o seguinte, eu entendo que ouvido aí da Austrália, o que eu estou falando aqui deve parecer muito esquisito. Mas, para quem está no Brasil, esses palavrões têm uma finalidade muito específica que eu não posso contar agora, é um segredo. Um dia eu contarei como é que funciona isto, mostrarei para você e mostrarei como é que eu tenho obtido o resultado que eu queria com esses palavrões. Porque eu até um tempo atrás era muito educado. Minha mulher se lembra, eu tento não falar nenhum palavrão. Aliás, eu só falo aqui nesse programa. No curso, rarissimamente falo. Pode escapar lá, de vez em quando, puta merda, coisa assim, mas é muitíssimo raro. Né? Eu dou aula todo sábado, né? E lá não sai palavrão, só sai nesse programa. Então, isso aqui é feito de caso pensado. Isso aqui é uma técnica psicológica. Um dia eu explico para você como é que isso funciona e por que funciona. Como já está alcançando os seus objetivos, logo vocês ficarão, né? Não digo totalmente livres, mas pelo menos terão um alívio da carga de palavrões. Mas por enquanto, já que ainda vai continuar mais um tempo, tenha mais um pouco de paciência comigo. Depois eu te explico por que eu estou fazendo isso. Né? E os outros todos também explicarei. Mas olha, está funcionando. Ora, como é que é isto? Quer dizer, um país acentuadamente, um povo acentuadamente conservador, né? Que é governado, não só governado por partido de esquerda, mas não há partido que não seja de esquerda. Você vê, no ano de 2002 e depois de novo 2006, só tinha candidato de esquerda. Quer dizer, era uma disputa entre família. A gente via em 2002, a gente via ali o Zé Serra, o Brizola, né? O Ciro Gomes e o Lula fazendo campeonato de esquerdismo, mas assim, explícito. Cada um deles, eu sou mais fiel à esquerda do que você. Eu sou a verdadeira esquerda, você não, você é falso. Né? Então, todo mundo tentando mostrar serviço para a esquerda. Eu digo, mas como é possível? Que pessoas que votam nesses caras, tá certo? E por que votam neles? Bom, porque votam é o seguinte, não há outros candidatos, não há outros partidos. Tá certo? Então, é aquele negócio que falava o Ariano Suassuna. Não é que macaco gosta de banana, é que só dão banana pro macaco, pô. Né? Então, se der outra coisa, ele vai comer outra coisa. Né? Então, o brasileiro está ali que nem um macaco no regime da banana. Só tem banana. Tá? Ora, agora, a coisa estranha é que as pessoas que não têm, pessoalmente, nenhum interesse na esquerda, colaboram para que isso continue assim. Ou seja, aquelas classes, aqueles grupos, né, dos quais poderia sair uma liderança direitista, conservadora, que representasse a população brasileira, eles se recolhem e vão lá puxar o saco do governo. Até a semana passada, a Confederação Nacional da Indústria, né, o sujeito lá lambendo o saco do presidente. O tal do, como é? Armando não sei o quê. Aliás, é um deputado PTBista. Né? Então, veja, nas elites que teriam interesse de ter uma política conservadora para sua autodefesa, eles vão lá e pedem migalhinhas para o seu presidente. Né? Isso é um bando de psicofantas, de puxa-sacos. Quer dizer, o puxa-saquismo é a doença nacional hoje em dia. Então, essas lideranças, elas não só se omitem, mas elas traem aqueles que confiariam nelas. Não tem gente que, por ser, né, antipetista, anticomunista e tal, vota em Zé Serra. Ora, meu Deus do céu. Quer dizer, bom, Zé Serra já está mais do que desmascarado. Todo mundo sabe que ele não é direitista, coisa nenhuma. Podia até teve aquele sujeito muito engraçado que faz umas entrevistas
meio ofensivas, espremendo lá o Zé Dirceu, né? E o próprio Zé Dirceu diz, não, o Serra não é de direita, não. Né? Então é claro que não é. Quem é que não sabe? Esse é só você rastrear a origem dessa gente, a história inteira. Então, todos são fiéis a Fidel Castro, à Revolução Latino-Americana, né? Às Farc. Mas o pessoal que já está carimbado como conservador, né? Mas se você pegar um empresariado, né? A conversa com o empresariado é uma nos encontros oficiais do seu presidente da República com eles. Agora, se você vai ler as atas de congresso do PT, o que se discute lá dentro? O empresariado é a burguesia que está destinada a ser destruída. Agora, o Lula dá umas migalhinhas para ele, dá um sorriso, os caras se abrem, eles ficam com a calcinha molhada. É uma gente assim, sem vergonha mesmo, tá entendendo? Então, né, olha, milico quer saber a mesma coisa, essa milicada das Forças Armadas, a honra das Forças Armadas. A honra das Forças Armadas já foi para as picas faz muito tempo, gente. Olha, presta atenção. A partir do momento em que o Brasil passou a ser recordista mundial de homicídios, com 50 mil homicídios por ano, pelo menos metade deles associados ao narcotráfico, né? E as Forças Armadas se recusaram a entrar no combate ao narcotráfico, dizendo que isso é um problema da polícia, a partir daí acabou. Porque narcotráfico hoje em dia é arma de guerra, é arma estratégica, fundamental. Quer dizer, o combate ao narcotráfico é atribuição militar, sim. Polícia jamais vai dar conta de um negócio desse. Olha, gente, 50 mil homicídios por ano é 5 vezes mais do que morre na guerra do Iraque, porra. Né? E como é que vem essa milicada dizendo, não, isso não é atribuição nossa, é da polícia? Qual é a sua atribuição, ô, seu doutor? Ô, general? Né? Ficar em casa de pijama, vendo televisão? Assistindo novela, comendo batatinha frita? Será essa a sua atribuição? Esperar a aposentadoria? Né? Porque eu só vejo o milico brasileiro falar isso, de sou de aposentadoria. De que raio de militares são vocês? Será que o Duque de Caxias só pensava nisso? Será que o general Mascarenhas de Moraes só pensava nisso? Será que as grandes figuras do Exército Brasileiro só pensavam nisso? Será que Juarez Távora só pensava nisso? Ora, quem são vocês, porra? Comportem-se. Sejam dignos da sua farda. Um dia, conversando com o general desse idiota, metido, burro, ele disse, só me respeite, que eu sou o general do Exército Brasileiro. Eu falei, eu respeito. Então respeita a minha farda. Eu falei, eu respeito sua farda, respeito tanto que eu acho que um dia ela vai vomitar você. Entendeu? E é assim que esses caras têm que ser tratados. Porque, veja, gente que está se prevalecendo do cargo, ocupando cargos importantes, tendo autoridade, e deixando um país chegar aos 50 mil homicídios por ano, como é que eu respeite? Eu vejo gente reclamando, por exemplo, agora, eu acho que não há coisa mais nojenta do que a indignação moral brasileira. Não há coisa mais porca do que a indignação moral brasileira. Porque eles ficam indignados com a corrupção, com o imposto, com essas pequenas sacanagens. Não vejo ninguém ficar indignado de 50 mil seres humanos serem assassinados anualmente. Ninguém. Quer dizer, a própria indignação moral é ela, vamos dizer, um sintoma da podridão moral brasileira. Quer dizer, você imagina, se no Iraque, onde está morrendo tanta gente, os caras fossem se preocupar só com corrupção ou com dinheiro. É o que acontece no Brasil, só que no Brasil está morrendo muito mais gente. Eu vou dizer para vocês pela enésima vez, a taxa de homicídios no Brasil é intolerável, intolerável. Agora, quando você vê Farc treinando aí o PCC, Comando Vermelho, e por outro lado, o partido presidencial trocando beijinho com a Farc e tentando ajudar a transformar a Farc em partido político para ganhar de presente a presidência de um país depois de ter matado 30 mil pessoas, oh, meu Deus do céu. Como é que diante disso você vai ficar indignado porque o Sarney deu emprego lá para o sobrinho dele, o outro... Mas o que é isso, minha gente? Quer dizer, é claro que o Sarney está de sacanagem, isso é evidente. Só que o que é isso perto de 50 mil homicídios? Por que vocês reclamam tanto do seu dinheirinho e o sangue dos seus concidadãos pode ser derramado o tempo todo? Então,
a sua afetação de indignação moral. Outro dia veio aqui um negócio, 7 de setembro, mobilização nacional, chega, estamos cansados de ser feito de palhaço. Não, você não está sendo feito de palhaço, você é palhaço. Você não só é palhaço, como você é muito pior do que... Esses caras que estão protestando são muito pior do que os políticos ladrões. Que você está... Veja, é uma coisa muito simples. Se o sujeito, vamos dizer, rouba no peso da balança uma vez, ele que vende lá 800 gramas, fazendo de conta que é 1 quilo, ele roubou. Agora, se você muda o mecanismo da balança para sempre, né, as 800 gramas pesarem como se fosse 1 quilo, é diferente, é? Então, do mesmo modo, uma coisa são atos de corrupção, e outra coisa é a própria corrupção da capacidade de julgamento moral. Você está entendendo? Quer dizer, erros, pecados, até crimes. Bom, o ser humano comete. Agora, peraí. Quando o próprio critério de julgamento se torna criminoso, aí então você está no fundo do inferno. E você pode ter certeza, minha gente, a corrupção brasileira não vai acabar, ela vai aumentar. Porque os próprios caras que protestam contra isso, os indignados, merecem isso. Então, olha, eu não costumo abrir a minha boca contra a corrupção no Brasil, porque eu estou vendo que eu não posso ficar indignado por causa de dinheiro quando eu vejo 50 mil pessoas morrendo todo ano. Quer dizer, a minha alma, ela fica indignada com isso. Espera aí, tem alguém aí na linha. Alô? Alô, Olavo? Eu? Olavo, aqui é Eduardo de Campinas. Tudo bom com o senhor? Oi, Eduardo, tudo bem? Eu vou muito bem. Feliz em falar mais uma vez com o senhor, professor. Muito obrigado. Olavo, é assim, como o senhor é o único filósofo e o único jornalista e o único comentarista político e o único qualquer coisa que o Brasil tem, eu vou fazer a pergunta para o senhor. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu estou com essa dúvida na cabeça. Tudo bem? Pode, pergunte. Então, eu estava aqui enumerando. Você leu o livro Culture of Corruption, da Malkin? Eu não ouvi falar, mas não li ainda não. Então, são 400 páginas de escândalos dos primeiros 6 meses da administração Obama. Tem mais 3 anos e meio. Ah, mas aqui está sendo um festival. O Sarney quer tomar um curso aqui. Pois é. Aí, some-se a isso a questão da certidão, que não está resolvida e vai se resolver de uma forma muito, mas muito dolorosa, que vai fazer parecer o Watergate, sei lá, um baile. Tem, como é que fala, o Partido Democrata está mandando o pessoal do SCIO e da Acorn para bater como é que fala, nos velhinhos que estão indo protestar contra a reforma da saúde. Pois é, eles aqui querem dar assistência médica gratuita para tudo quanto é imigrante ilegal, né, e deixar os velhinhos sem assistência. Quer fazer eutanásia. Por quê? Sabe por quê? Os velhinhos não votam, pô, os velhinhos ficam em casa. E tem a segunda emenda americana que os Founding Fathers muito sabiamente colocaram, que é para todo governo ter medo do seu povo e não o contrário. E eu estava vendo uma reportagem que vários ex-militares, pessoal que serviu aí nas Forças Armadas Americanas e pessoal de law enforcement, né, que eles falam, estão se juntando às milícias e estão treinando, e estão comprando armas, então, como é que fala? E aí o departamento... Eu sugiro que você leia um artigo que deve ser publicado nos próximos dias, no Mídia Sem Máscara, do autor chamado Gerald Celente, com C-E-L-E-N-T. Eu conheço. Ele previu a queda da União Soviética há 5 anos. Exatamente. O Gerald Celente é um analista estratégico que há 30 anos não erra uma. Né? E ele está dizendo, olha, a segunda Revolução Americana vem aí. Ela pode ser desviada, pode ser adiada, pode ser um pouco amortecida, mas ela vai acontecer. Por que ele diz isso? Por uma coisa óbvia. Os movimentos de protesto que estão tendo contra o Obama aqui, dos quais não sai uma linha na grande mídia aqui, e muito menos aí, eles já estão acontecendo em 2.000 cidades americanas. Nunca houve uma explosão de protesto na história americana. Ao mesmo tempo e tamanho, ao mesmo tempo. Tá, o pessoal está louco da vida, tá entendendo? Mesmo a turma que votou no Obama.
Porque eles votaram no Obama imaginando uma coisa. O Obama chega lá, fala aqueles negócios bonitinhos, parece o Martin Luther King, mas quando você vai ver, o desgraçado é um comunista e ladrão e mentiroso, porra. E tão logo subiu lá, já vem com esse programa de gasto monstruoso que já vai endividar 10 gerações americanas, vai todo mundo já nascer devendo dinheiro. Quer dizer, como é que você pode resolver a dívida com mais dívida? Isso aí parece... Olha, bicho, só quem fazia isso antigamente era o Brasil. Né? Começou no tempo assim, que a gente está tentando... Você faz dívida, daí faz mais dívida para pagar a dívida e assim vai rolando, até chegar aquela inflação monstruosa que a gente tinha uns anos atrás. Só que na inflação, assim, não adianta você trabalhar, porque você não sabe quanto você vai ganhar no fim do mês. Você não sabe quanto seu dinheiro vale. Você pensa que ganha X, mas você vai ganhar metade de X. E ninguém vai te avisar. Quer dizer, reduz o teu salário sem te avisar. E o pessoal aqui já está sobrecarregado de imposto. Então, o cara quer mais imposto, mais controle estatal da economia, em suma. Ou você é um desgraçado num comunista, pô. Além de ser inimigo do país na esfera internacional. Porque ele está favorecendo todos os inimigos do país. Está favorecendo o Irã, está favorecendo a Coreia do Norte, está favorecendo Hugo Chávez e está abandonando os aliados, está abandonando Israel. Quer dizer, como é que... É claro que o sujeito fez o tal do change. O change é virar 180 graus, tudo ao contrário. Tá certo? Quer dizer, se você é inimigo dos Estados Unidos, agora você passa a ser amigo. Se é amigo, passa a ser inimigo. Então, quem é que não percebe que isso é traição? Então, Olavo, rapidinho, deixa eu só terminar porque eu não gosto de tomar tempo dos outros. Você previu a Sarah Palin, como é que fala? E você previu várias outras coisas. O que você acha que vai acontecer até 2012, que é quando vai ter a campanha da reeleição do Obama? Era só isso a minha pergunta. Eu acho que vai dar muito ouro, e eu acho que não chega no fim do mandato. Por quê? Porque é muita coisa o que se sabe contra ele. Você vê, esse negócio de certidão de nascimento é fichinha. Porque aí depende, vamos dizer, de uma interpretação constitucional, uma coisa assim. Né? Agora, você pode criar uma discussão jurídica, mas o que ele fez com o certificado de alistamento militar dele, não tem discussão nenhuma. É crime de falsificação, crime de falsidade ideológica, é forja, tem lá prova material. O sujeito assinou em 1988 um formulário que só veio a ser impresso em 2008. Quer dizer, assinou o formulário 20 anos antes de existir. Mas ele é claro que isso é forgery. Mas, Olavo, então, eu no começo aqui, também os caras... Eu falei aqui para muito pessoal conservador, falou, olha, não adianta você discutir muito essa questão de elegibilidade. Tem aqui um negócio muito bom que foi descoberto pela Debbie Schlussel, mas só saiu no site dela e ninguém mais comentou. Né? Mas, vamos dizer, a minha especialidade é... Olha, eu procuro sempre aquilo, vamos dizer, que é o fato irrecorrível, tá entendendo? Não pode ter discussão. É baseado na regra da antiga retórica. Quer dizer, se você pode derrubar o seu adversário com um argumento, não use dois. Tá certo? Então, se você pode usar o argumento mais simples, não use o mais complicado. Então, olha, o que vocês têm que fazer é pegar esse negócio aqui, porque com isso aqui vocês acabam com a carreira desse desgraçado. Mas parecia muito feio, e o americano também está com mania de boa educação, tá entendendo? Peraí, tem mais gente aí na linha. Tchau, eu acho que esse cara vai se dar muito mal. Não vai dar para segurar. Eu estou com o Geraldo Silente, acho que ele tem razão. Isso aí vai ser, como ele diz, a segunda Revolução Americana. Então tá aí. Se quer a proibição, tá aí. O negócio vai feder. Agora, todo mundo está fazendo o possível para esconder. Porque está todo mundo com medo. O Obama está aterrorizado. Agora, o sujeito saiu daqui e foi lá no México, né? E aqui é o seguinte, esse negócio, por exemplo, de anistia para imigrantes, 70% do país é contra. O Obama vai no México e diz, aqueles que são contra a anistia para imigrantes são demagogos. Quer dizer, você já viu um presidente chamar a totalidade do seu país de demagogo? Os mesmos caras que votaram nele, ora, da turma que votou nele, metade é contra a anistia para imigrantes. É contra, porque você não é contra imigrantes, é porque não há dinheiro, porra. É uma coisa tão simples. Quem está aí na linha? Alô?
Alô? Caiu, esse aí não foi. Então, vamos lá, tem mais alguém aí. Alô? Oi, Olavo. Oi, quem é? É o Guilherme de Belo Horizonte. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo curso online de filosofia, que está sensacional. Eu tenho duas dúvidas que não tem... Eu não xingo ninguém no curso online, né? Ah, não xinga não, xinga não. Não, ao contrário, trato bem, porque ali só tem amigos, são alunos, então por que eu vou xingar? Pois é, eu falo isso com todo mundo. O pessoal acha que você xinga também nos cursos, na hora de assuntos sérios, né? Porque com assuntos fecais, como o senhor disse, tem que xingar mesmo, tem hora. Fecais você tem que tratar com papel higiênico, porra. Bom, Olavo, eu tenho duas dúvidas, uma é mais pontual e outra é talvez mais extensa, não tem muito a ver com o que você tem comentado no programa de hoje. A primeira é sobre um livro que o senhor indicou do Seraphim Rose, numa das gravações para o Seminário de Filosofia. Sim, sobre a vida após a morte. Soul After Death, né? Isso. Tá, eu encomendei o livro porque eu fiquei na dúvida se era este mesmo ao qual o senhor tinha... É esse mesmo, é um livro muito impressionante. Tem Eu outro tô livro esperando. estudando essa coisa? Surgiram 2 outros livros. Você gosta de assuntos religiosos? Procura aí, Gabriele com 2 L's, Amor. Tem o Padre Exorcista, eu conheço o trabalho dele. Fala o nome do livro. Relato de um exorcista. Tá bom, vou anotar aqui. E qual outro? Eu já esse aí, são os 2 livros dele. Ah, Então, tá, 2? O Exorcista conta a sua vida e Novos Relatos do Exorcista. Eu estou traduzindo literalmente os títulos italianos, mas tem uma tradução americana. Tá Se bom, você eu vou procurar o nome Gabriele Amós no Bookfinder, www.bookfinder.com, vai aparecer lá os livros em italiano e em inglês. Tudo bem. Agora, a outra questão é a seguinte, Olavo. Nessas discussões, às vezes, com pessoas que não têm muito conhecimento a respeito, por exemplo, desse tema dos milagres, né? Geralmente, quando elas sabem que estão sendo refutadas, as pessoas que duvidam, elas acabam recorrendo àquele tipo de argumento que faz referência ao suposto poder da mente do ser humano. A pessoa fala assim, não, mas o poder da mente é muito desconhecido e é muito vasto. Então, muitos desses acontecimentos podem... Você rezou, não foi Deus que curou você, foi o poder da sua mente. Exatamente. Mas isso é mais milagre do que Deus curar, pô. Que tanto tomar daquilo fala, se você concentrar pensando que é um boi, não vai nascer chifre na sua cabeça. Puder complementar, para nascer chifre na sua cabeça, você tem que pedir a colaboração da sua mulher. O poder da sua mente não vai fazer nada disso, mas tem outros órgãos, não em você, mas na sua mulher, que pode fazer nascer chifre na sua cabeça. Não é o poder da mente. Não, é claro que não, mas eu queria saber se tem algum estudo assim, que vem à sua cabeça agora que discuta esse assunto. Porque as pessoas sempre caem nesse argumento falacioso, que geralmente não tem como sair adiante. No curso, o Cornelius Hunter, como caçador. Procura os livros desse cara, você não vai se arrepender. Cornelius Hunter. Hunter é um bioquímico, né? Ele arrasa com esse negócio esse naturalismo. Em primeiro lugar, ele mostra que esse negócio naturalístico de que tudo tem que ter uma explicação material, ele mostra que isso não teve origem científica, isso é uma doutrina teológica do século XVII, porra. Tá? Que é gozado. Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso. E as pessoas falam, ciência versus religião. Fala, olha aqui, vou dizer uma coisa para você. Nunca houve um confronto de ciência e religião. Nunca. O que houve é o seguinte, houve confronto entre argumentos científicos e entre argumentos teológicos. Quando o argumento científico se torna impopular, daí retroativamente eles dizem que é religioso. E quando o argumento teológico vira popular, daí retroativamente eles dizem que é científico. Entendi. Isso é uma fraude monstruosa. Se você pega, vou te dar um exemplo, o caso mais célebre da história. O processo de Galileu. Sim. O inquisidor nomeado foi São Roberto Bellarmino. O cara é o santo da igreja, não é qualquer um, não. Eu li o exame que São Roberto Bellarmino faz de Galileu. Os argumentos são inteiramente científicos
nenhum apelo à teologia. E pior, quem estava certo ali cientificamente era São Roberto Bellarmine e não Galileu. O Galileu, a teoria dele só foi provada no século XVIII a XIX, né? Ele não, era tudo hipótese científica. Não, o Galileu, a teoria do Galileu está 100% errada, porque ele dizia que o Sol era o centro do universo, não de um sistema planetário em particular. E o São Roberto vai lá, examina o negócio e mostra que aquilo é impossível. Então, o argumento era científico e pior, quem tinha razão era o inquisidor. Porque a Inquisição tinha requintes de direitos humanos que os caras desconhecem hoje. Então, antes de você ser processado, você é suspeito de heresia, antes de você ser processado, havia anos de discussão entre você e o inquisidor. Quer dizer, a Inquisição convidava o suspeito a derrotá-la intelectualmente. Se ele provar o que ele está dizendo, a gente aceita. Ou se ele provar que aquilo não é herético, acabou a história, você está entendendo? Que tribunal que dá essa chance para você? Mas nem nas democracias tem isso. Agora, então ficaram aquela lenda negra, né, da Inquisição, que parece que já pegaram todo mundo, jogar na masmorra, tirar da masmorra para jogar na fogueira. Né? Então, o que acontece, quando você acompanha essas coisas, e no caso, por exemplo, desse naturalismo, era um argumento teológico a favor, vamos dizer, da intervenção divina na natureza, e outro argumento teológico, que Deus não intervém na natureza. Deus criou as leis naturais e depois elas sozinhas fizeram o resto. Qual era? E para sustentar isso, os caras alegavam duas coisas. Veja que incrível, que empulhação. Uns alegavam a perfeição do universo. Olha, funciona tudo tão perfeitamente, tão matematicamente, que é claro que não precisa de intervenção divina nenhuma. Outros diziam o contrário. O universo está tão cheio de anomalias, de coisas feias, de horrores, que não pode haver uma intervenção divina ali. Então, quer dizer, o que fala o latino, per fas et per nefas, quer dizer, se não é por uma coisa, é pela coisa contrária. Então, esse naturalismo teológico, que foi inventado muito antes de que a ciência moderna tivesse meios de argumentar contra o que quer que fosse, acabou pegando. Daí, retroativamente, todo mundo pensa que isso foi um argumento científico quando nunca foi. Esse é o assunto do livro do Cornelius Hunter. Esse segundo tipo de empulhação, não a primeira que eu falei, é o assunto do Cornelius Hunter no livro Science's Blind Spot, quer dizer, o ponto cego da ciência. Um livro maravilhoso. Eu vou procurar aqui na Amazon, então. Ele não é um grande escritor, não é um grande expositor, mas a coisa é tão bem estudada, ele sabe tanto a respeito, que é um negócio assim, esmagador. Tudo bem, então. Eu vou desligar para dar lugar para outras pessoas falarem. Obrigado, Olavo. Parabéns aí por esse primeiro ano do Seminário de Filosofia e você está de parabéns e toda a equipe, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Fica com Deus, Olavo. Um abraço. Um abração. Alô, quem é? Alô? Quem é? Eu acho que pifou a ligação. Roberto. Roberto? Tudo bem, Roberto? Está me ouvindo, professor? Perfeitamente. Professor, primeiro agradecer ao senhor, a obra do senhor, o que o senhor está fazendo pelo nosso país, apesar do senhor sempre dizer que é um reles espermatozoide jogado, mas saiba que daqui 30, 40, 50, 100, 200 anos, a gente vai colher os seus frutos. O que você está plantando realmente vai surtir resultado, sim. Fique sabendo que aqui em Goiânia, pelo menos eu e o José Maria Silva, que é o colunista no Jornal Opção, toda semana a gente assiste o senhor e queria saber com relação àquela obra, A Mente Revolucionária, como é que está o andamento dela. Já escrevi 550 páginas e estou quase chegando na metade do assunto. Porque cada página tem muito problema. O maior problema é assim, a documentação. E eu só tenho 2 dias por semana para dedicar a esse livro. Porque eu tenho que fazer o programa, eu tenho que cuidar do seminário de filosofia, eu tenho que escrever artigo para jornal, daí isso me sobra 1 ou 2 dias por semana para cuidar do raio do livro, tá entendendo? Então, está indo assim, muito mais devagar do que eu esperava. Eu, como eu estou ficando velho e broxa, tá entendendo? Eu já não tenho mais aquele fôlego que eu tinha antigamente. Antigamente sentava numa noite e escrevia 70 páginas. Falei, mas isso aí acabou, pô, agora não dá mais. Tá certo. Mas continua com essa verve que o senhor está de parabéns, viu? Brigadão. Falou, um abraço. Um abraço, tudo Mais bom. 100 anos de vida pro senhor.
Obrigado. Falou. Mais um aí na linha, vamos lá. Alô? Alô? Ih, essa ligação tá ruim. Essa aí pode ligar, porque quando começa assim, cortado, não vai. Alô? Oi, é a Mauri? A Mauri, tudo bem? Oi, Olavo, eu queria saber onde é que eu achava na internet um estudo sobre que dissesse que a expectativa de vida dos fumantes é igual ao dos não fumantes. Ah, você procura lá no site www.forces.org e você procura um estudo, o nome da autora é Rosalind Marymont, Marimont. Tá. Essa mulher foi chefe de um departamento de estatística do governo, se aposentou e daí foi estudar esse negócio aí e descobriu que mora 400 mil fumantes, mas mora com a mesma idade dos outros. Até mora, parece que uns meses mais velhos. Aliás, esse site, o material que tem esse site, é suficiente para mostrar que toda essa campanha anti-fuma é uma empulhação monstruosa. Agora está aqui, já foi adotado no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Aprovou também, viu esse negócio do Zé Serra em São Paulo, que bonito, eles vão proibir a gente de fumar, que coisa maravilhosa. Eu também quero ser proibido, né? É o tipo, os fumantes culpados, porque eu sou fumante cínico. Eu fumo, adoro fumar, não vou parar nunca, né? Se eu parar, porque eu enjoei, tá certo? Mas o motivo médico, por medo de morrer, ora porra. O que é isso? Todo mundo que eu conheço com a minha idade, todo mundo já teve infarto, tem 5 pontos de safena, e eu tô aqui cinicamente fumando, falando para danar, sem hora para dormir, sem hora para comer, né? E tô aqui em Pago do Colosso, graças a Deus Todo-Poderoso, né? Agora, esses caras ficam muito com medo de doença, cuidando da saúde, não sei o quê. Isso aí já é doença, porra. E o pessoal fica explorando isso, quer dizer, esse establishment médico, que é o maior causador de mortes. Aqui nos Estados Unidos morre 1 milhão de pessoas por ano, graças à medicina. Quer dizer, todos os vícios são menos perigosos do que você submeter a qualquer tratamento médico que seja. Note bem, eu não sou contra a classe médica, eu não estou querendo criar ódio à classe médica. Ao contrário, porque nela tem pessoas maravilhosas, que estão fazendo o melhor que podem. Tá certo? Só que o próprio sistema corrompe o médico, oferece tantas oportunidades ao sujeito se encher de dinheiro, né? E, sobretudo, corrompe esses pesquisadores universitários, porque aqui o sujeito chega lá e diz, olha, eu descobri que existe um risco de 0,000000001% de peido matar. Então precisamos pesquisar isso aí. Daí enche o cara de dinheiro e ele chega lá de fato, tem um risco de 0,00001, então pronto, daí mais dinheiro, porque aí vai precisar fazer uma lei proibindo os peidos, tá certo? E vai espalhar, né, técnicos e pesquisadores para todo lado, um peidômetro, tá certo? É assim que acontece, é uma palhaçada, evidentemente. Mas como é que quer que eu fale dessas coisas respeitosamente? É verdade. Então a Assembleia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o único vício que você pode é matar pessoas. Isso aí pode. Não é isso? Agora, fumar não. Se você fuma, você está oferecendo um risco para as pessoas, né? Agora, se você chegar lá e dar um tiro na cabeça do desgraçado, vai lá toda a turminha dos direitos humanos para te defender. Né? Então, antigamente, sim, tinha um amigo que dizia, fulano de tal, ele parou de fumar. Parou de fumar, começou a dar. Falei, bom, mas agora já não é assim. Ele parou de fumar, começou a matar, pô. Tem mais alguém aí? Olá. Oi. Eu posso fazer uma pergunta sobre a metafísica de René Guénon? Pode, se eu souber eu respondo. É o seguinte, é que os cristãos, eles acreditam que a morte não é o fim da consciência, mas eu lendo René Guénon, ele tem uma parte que ele diz que a memória está sujeita à desintegração póstuma. Isso não é uma contradição com a crença cristã? Sim, não é não. Aí nesse ponto o Guénon está certo. Guénon tem
Mas tem erros metafísicos monstruosos, que a gente pode falar outro dia. Não aqui, mas no curso. Mas esse aí, nesse ponto, ele está certo, porque a memória é um processo físico-químico, na verdade. E ela, de fato, se desintegra. O que não se perde é a memória de Deus, tá certo? Que se chama o livro da vida. Não é isso? O livro da vida não se apaga jamais. Deus retém você na memória, tá certo? E Ele te recria, tá certo? Ele te dá, vamos dizer, um novo corpo, que é o corpo de glória, tá certo? E reinstaura os elementos de memória que Ele achar que deve. Ele não vai ficar, por exemplo, se você está salvo, tá certo? Você foi absolvido, você vai ter, né, um novo céu, uma nova terra. Ele não vai ficar lembrando a merda que você fez quando estava aqui nesse planeta, tá entendendo? Então, essa parte eu acho que apaga, mas o que sustenta a nossa própria identidade é a memória divina e não a nossa memória. Isso é muito importante. Nós, na verdade, nós não temos sequer existência. Se Deus não sustentar você na existência, por um segundo, se Ele esquecer de você 1.000.000 de segundo, você parou de existir. Nós estamos todos sendo sustentados na existência por Deus. Deus interfere em tudo o tempo todo. A ideia de que existe um treco chamado natureza, que é um bloco fechado, e em cima dela existe um sobrenatural, essa ideia é 100% errada. A natureza é descontínua, existem hiatos dentro da natureza, existem buracos dentro da natureza. A natureza é penetrada pelo sobrenatural o tempo todo, o tempo todo. Então, é Deus que nos sustenta na existência. Então não conte muito com a sua memória, não. Aliás, se você quer saber, um dos segredos para ter uma boa memória é não se preocupar com a memória. É você rezar. Deus, quando eu precisar do negócio, você me lembra. Está lá no São Paulo Apóstolo, ele diz: não vos preocupeis com o que ides dizer, porque o Espírito Santo vos ditará a resposta. Então é assim, eu não conto com a minha memória, conto com a memória de Deus, e Ele quer o meu galho. Né? Vou contar com a minha não serve para mais nada. Eu posso fazer uma pergunta sobre governo mundial? Pode. É que você disse que... Então, os outros vão gostar da pergunta. É que você disse que todo governo mundial é necessariamente uma ditadura, mas se um governo mundial fosse constituído como nos moldes da Federação Americana, com cada estado tendo grande autonomia em relação ao governo central, esse governo mundial não poderia ser democrático? O que está acontecendo aqui? Aqui os estados existiam antes, os estados construíram o governo federal. Daí o governo federal começou a oprimir os estados. Já começou, no século XIX já começou. O que foi a Guerra Civil? Foi grande parte da centralização do poder. Tem muita gente aqui que acha que Abraham Lincoln foi um ditador, porque ele era um centralizador, tá certo? E de fato, a gente estudando ali, ele pisou nos direitos dos estados. Usou aquele negócio da escravatura, ele nem ligava para escravo. A ideia originária dele era mandar todos os escravos de volta para a África, até mandou alguns. Tem lá um país chamado Libéria, Libéria é feita de ex-escravos americanos. A ideia era, pôs os caras tudo no navio, manda embora. Você vê como ele adorava os escravos, né? Agora, como depois surgiu esse elemento retórico poderoso contra alguns estados do Sul, que não eram todos que eram escravagistas, né? E além disso, dos proprietários de terra no Sul, só 6% tinham escravos, quer dizer, você acha que os outros 94% foram lá morrer para defender a escravatura? É claro que não, foram para defender direitos locais que estavam sendo pisoteados, isso já na Guerra Civil Americana, no metade do século XIX. Depois disso, o governo central, ele veio usurpando cada vez mais, virou um negócio terrorífico. Então, nem na América aquilo durou muito. Os direitos dos estados só continuam se os estados lutarem o tempo todo. Hoje está se comprovando isso cada vez mais. Agora, se for fazer isso em escala mundial, vai ser muito pior. Entendi. Não tem jeito, bicho. Além disso, o principal argumento contra o governo mundial. Se você é perseguido pelo seu governo, você pede asilo político em outro país. Agora, se você entra em conflito com o governo do planeta Terra, você vai pedir asilo político onde? Na Lua? Eu entendi.
Obrigado, Olavo, pelas explicações. Pela pergunta. Até logo. Até logo, um abração. Tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô, Olavo. Oi, quem é? Olavo, aqui quem fala é o André Franzin, de Americana, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Olavo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo curso de filosofia online, que é fantástico. Obrigado. E eu me comprometi com 5 anos porque o curso não durava 10, porque se durasse 10 eu ficava 10. Mas quem sabe depois desse a gente faz outro. Pode ser. Professor, eu queria chamar a atenção do senhor para 2 detalhes da legislação brasileira. Um que costuma passar um pouco despercebido e um que é novo. O primeiro é que, falando sobre cigarro e sobre drogas, a Lei 11.343, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, na verdade, ele é uma lei sobre drogas que não define o que é drogas. Ele define, ele dá a competência de definir o que são consideradas drogas a uma portaria do Poder Executivo. Então quer dizer que se amanhã o Poder Executivo resolver que maconha não é mais droga e tabaco passa a valer no dia seguinte. Pois, mas isso é calculado para isso mesmo. E isso não só aí, isso é em escala mundial. No Brasil isso já não é nem questão de lei mais. Eles querem classificar como droga os suplementos alimentares. Aí você vai lá, né? Compra. Mas aqui no Brasil, para fazer isso aí é droga. No Brasil, para fazer isso, não precisa mais nem editar uma lei. Basta baixar uma portaria. Portaria, pois os caras fazem essas coisas já preparando. Agora, as pessoas que continuam acreditando que o sistema democrático está funcionando é porque não entendem o que está acontecendo. O que está sendo montado é uma ditadura em escala mundial. É o controle total do governo central sobre a população, incluindo detalhes de vida privada. Isso é um bando de loucos, aqueles 200 caras lá do Bilderberg, que só porque tem dinheiro no bolso, acha que tem a solução de todos os problemas do mundo. Tá certo? Quando, na verdade, não tem nem a solução dos seus problemas. Quando as firmas dele vão à falência, eles vão pedir dinheiro para o governo. Né? Então, esse bando de louco utópico, com ideias utópicas, eu digo, se alguém quer resolver o meu problema, em primeiro lugar ele tem que perguntar para mim. Você quer que eu resolva o seu problema? Agora você vem com uma solução pronta, veste em você como se fosse a camisa de força, e você não tem que dizer muito obrigado. Olavo, o outro detalhe, que eu queria dizer, é que foi aprovada no Brasil esse mês uma nova lei de adoção, né? Uhum. E essa nova lei usa, pela primeira vez, a expressão família extensa, né? Ou seja, o conceito... Junta 5 homens, faz uma suruba e diz, nós somos uma família. Exatamente, ou seja, o conceito de família no Brasil, no direito brasileiro, não existe mais, né? Agora, se um homem resolve casar com uma árvore, ele pode constituir uma família ali. Pois é, você casa com um hipopótamo, né? Uma tartaruga gigante, né? Caranguejo. Agora, segundo o direito brasileiro, isso tudo agora pode ser entendido como família. Tá bom então, Olavo, era só para dizer essas duas coisas. Obrigado pelo programa. Todas essas famílias é tudo monogâmico, você já reparou? Mas se um homem pode casar com outro homem, por que não pode casar com 2 homens? Ou 3, ou 4? Ou 37, né? Ou 37. É isso. Você pega... Né? Eu lembro ali na rua Vieira de Carvalho, tinha aquele cinema, tinha o cinema gay. Ficava aquela fila de homem que dava a volta no quarteirão. Não era para ver o filme, evidentemente, né? Eles disseram, nós somos uma família. Né? Porque entrava lá dentro, todo mundo comia todo mundo. Eu tinha um aluno que era gay e ele ia na sauna e dizia, hoje eu dei para 40. Eles chamavam de navio negreiro. Fui lá no navio negreiro, dei para 40. Né? E ele, somos uma família, ué. Eu não vi a cara dos fulanos. Não vi sequer o peru deles. Mas se viu defeitos. Então, estamos casadinhos. E essa nova lei de adoção... Eles querem
destruir a inteligência humana, destruir o senso do real nos seres humanos. Isso não tem nada... Você acha que... Olha, na Holanda faz um tempão que tem casamento gay. Faz acho que 30 anos que tem. Sabe quantos gays casaram? 1000 e pouco. Quer dizer, eles não estão querendo casar coisa nenhuma, pô. Acho que o sujeito que está lá está dando para todo mundo toda semana, está mudando, vou lá no navio negreiro, tem outro cara, né, tem um peru novo, um formato novo, desconhecido. Tá aquele negócio interessante, ele vai querer casar? É claro que não. Então isso é tudo fingimento, isso é tudo mentira, isso é tudo disputa de poder e de verba, pô. Mas, e além... a nossa inteligência. Além disso, essa nova lei tem consequências também para o lado das famílias reais que perdem seu status e a sua proteção jurídica. Pois, claro. Essa nova lei chega, inclusive, a falar em controle central. Ela todo o direito de família. Ela cria ela que nem um vírus de computador. É que o pessoal não estuda a lógica. Se você mete uma lei dessa lá dentro, você destruiu tudo. Essa lei praticamente abole o direito de família no Brasil, dá ao Estado o poder de interferir como ele quiser dentro de qualquer família. O direito de família é baseado todinho na lógica da distinção dos papéis sexuais, de pai e de mãe. Se não há distinção dos papéis sexuais, não há dever conjugal, definição do dever conjugal. Então, portanto, como é que você vai definir um casamento? Tá lá, seu fulaninho, seu Zezinho casou com seu Joãozinho. Quem come quem? Quem come e quem é comido. Não é possível definir uma porcaria dessa. Então chega lá o Joãozinho e fala, ele não me come faz 3 meses, quero divórcio. Daí o outro diz, mas quem disse que eu sou obrigado a comer você? Era você que tinha que comer eu. É que nem naquelas piadas. E o viado chegou em Portugal, desembarcou em Portugal e viu lá, né, um estivador bonitão, fortão, peludo, tá certo? Então ficou encantado com aquilo, ele pegou o português e levou, deu banho de loja no português, levou para jantar nos melhores restaurantes, né? E daí levou pro hotel. E daí disse, bom, português, agora você vai me comer. Daí o português respondeu, de maneira alguma, depois de tanta gentileza, sou eu que tenho de dar a Vossa Excelência. Então, é a mesma coisa. Quem vai dar a Vossa Excelência? Eu ou você? Se não há definição de papéis conjugais, não é casamento. Isso destrói. Mas cuidado, Olavo, porque fazer piada no Brasil é perigoso, né? Piada aqui acontece. Como é? Cuidado que fazer piada no Brasil é perigoso. Piada aqui acontece. Faça a piada, se quiser me mandar pra cadeia, me manda que eu vou com prazer, porque é melhor ficar na cadeia do que ficar na companhia desse desgraçado. Pois é. Você acha que eu vou tratar um juiz que venha fazer um processo, o juiz promotor, você acha que eu vou respeitar esses caras? Os caras falam, manda pra cadeia direto, seu filho de uma puta, porque eu não conheço a autoridade, não te respeito, você não é nada, você é um mentiroso, você é um vigarista, então faz o que se quiser, usa o poder que você tem. Me condena o que você quiser. Agora não vem com essa farsa de que você é juiz. Você não é juiz coisa nenhuma. Isso aí. Que né, absolve o sujeito que transou com a menina de 12 anos, dizendo porque ela já tinha dado para outro antes. Como é que eu vou respeitar um cara desse? Chama lá, Vossa Excelência. Excelente, você só é excelente na vigarice, desgraçado. Essa engenharia social e jurídica... Aí é um dos motivos do palavrão. Mas essa engenharia jurídica... Restaurar o senso das proporções. Porque se o dever de polidez se sobrepõe de tal maneira à honra, à dignidade, à verdade, à justiça, então ele se transformou num instrumento de perversão. E eu não serei polido, não serei educado com essa gente, porque isso seria um crime. Eu colaborar no crime. Vai dizer que Marco Aurélio Garcia é excelência? Marco Aurélio Garcia, a coisa mais doce que eu vou chamá-lo, se eu encontrar, é de filho da puta. E seja na presença de quem estiver. Essa decisão judicial que você se referiu, Olavo, ela só foi possível pela extinção do crime de sedução. E, aliás, esse é o único motivo pelo qual o crime foi extinto, né? Porque não tem outra razão. Claro. Então você vê, as pessoas que estão fazendo isto, que estão entregando menores de idade à tanha de pedófilos, como é que eu vou respeitar isso? Isso é uma coisa que não se pode discutir. Se você aceita discutir isso,
Você entrou numa... Tem coisas que não são discutíveis. O sujeito chega aqui na sua casa e diz, olha aqui, eu vou matar a sua mãezinha e comer os seus filhos menores de idade. O que você acha? Vamos discutir. Ora, o sujeito estupra a sua filha de 3 anos, o que você vai dizer? Olha, eu tenho uma pequena divergência com o senhor. É isso que estão nos impondo, vamos dizer. Você leu a lista do País das Maravilhas, é a lógica da rainha de copas. É. A sentença primeiro, o julgamento depois. Você está entendendo? Eles estão nos impondo essa lógica grotesca, essa lógica infernal, e as pessoas aceitam. Com a passividade. Querem discutir educadamente. Não pode discutir isso. Isso é a destruição da inteligência humana. Vamos dizer, é a destruição da capacidade intuitiva. A destruição do próprio senso moral. Tem coisa que não pode ser discutida. Uma lei como essa nova lei de adoções vai ser festejada em todas as faculdades de direito do país como um grande avanço legislativo. Claro, isso tudo é um bando de pervertido e louco. Entendeu? Pessoas perigosas, antissociais, que não têm a mais mínima compreensão das bases da sociedade humana e querem nos devolver ao mundo Calígula. Né? Então, daí o pessoal vai fazer que nem Calígula. Calígula viu o sujeito bonitinho na rua, mandava capar para transformar em mulher para ele comer. Obrigado, Olavo. Boa noite. Então, peraí, tem mais uma pessoa, mas nós não temos mais tempo. Quantos minutos temos aí? Temos 2 minutos. Alô, quem está na linha? Olá, vô, tudo bem? É o José? Tudo bem, José? Fale rapidinho. Eu quero saber de ti o seguinte. Tenho como me inscrever no teu curso de filosofia, mas sem o compromisso de elaborar trabalhos escritos? Eu não tenho tempo, Olavo. Se chegar no último ano, nós vamos ter problema? Pode ser que sim. Mas eu tenho muita vontade de me inscrever no seu curso. Mas por que você não quer fazer os trabalhos escritos? Eu estou muito cansado, amigo. Eu escrevo demais, fora a falta de tempo, propriamente dito. Não, então, assim, nós permitimos que você faça o trabalho gravado, mas fazer isso você vai ter que fazer de algum modo. Tá, eu vou tentar. Bom, posso me inscrever então, correto? Se inscreve e deixamos você fazer oral. Você nos manda a gravação. Combinado então. Combinado? Tá bom. Bom, um abraço, até mais. Então, gente, acabou o nosso tempo aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.